Chega junto, galerinha do primeiro ano, mediação tecnológica, é hora de produzir, vamos lá? Vamos! Animado, professor Maurício? Sempre. Isso que importa, né? Nossos alunos sentindo aí o nosso clima, a nossa animação, é o que a gente precisa, né? E aí a gente está trabalhando uma série, não é? É uma saga aí, uma série. Começamos o primeiro episódio. Não é um dorama, mas... Como é que é? Episódio, capítulo? É um episódio dentro de uma temporada, né? A temporada dos conjuntos, eu tô mais por dentro da série. Eu só gosto de filme, meu negócio é filme. E de preferência o mesmo, várias vezes, que é pra poder... E rápido, que aí já acaba logo, não dorme. Né? Na nossa temporada aí de conjuntos numéricos, nós temos alguns episódios, né? Dentro dessa saga aí, que é o conteúdo do primeiro ano. Então, a gente trabalhou na aula anterior, na aula 12. Os números naturais. Sim, pois, por sua vez... foi tendo necessidade, né, ao redor do mundo, da evolução do ser humano, da espécie, de ter algum número que representava algo negativo, né? E é isso aí a gente encontra em muitas situações, não é verdade? E como foi difícil a aceitação, tá? Hoje nós temos ali, eu acho que até por isso é um pouco meio complicado para entender um pouquinho essa transição, né, de operação. Mas vocês vão ver que não é mistério nenhum, até porque nós temos uma técnicazinha assim, que nós usamos já com algumas turmas anteriores, que vocês vão ver que é show de bola. Verdade, né? Mas aí, é dentro dos números inteiros que fica aquela questão lá, né, de trabalhar os jogos de sinais, né, as regrinhas, menos com menos, e que a galera se perde, né, sai do terceiro ano e ainda... Calma. A galera se perdia. Isso, vamos botar no passado. A partir da aula hoje, não vai mais se perder, não, com certeza. Muito bem, então vamos lá, vamos aprender junto, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado aqui. A aula de número 13, vem com a gente. Nessa aula a gente vai partir para o conjuntos numéricos, na sua segunda parte, trabalhando os números inteiros e suas operações. Beleza? Beleza. Vamos dar aquele passeiozinho? Vamos. Hoje o oferecimento da aula vai para... Tchan. E aqui nós temos uma pegada diferente com essa escola, porque nós sempre brincamos que essa escola aqui, e falar nisso, né, está ali se aproximando esse período já, daqui a pouco vocês vão estar ali assistindo, quem gosta, claro, né, participando, quem não gosta vai estar no retiro, vai estar ali mais reservado, mas é um período que está chegando aí. E nesse período nós sempre escutamos o seguinte: Escola de Samba Estácio de Sá, nota 10! E aqui a gente sempre faz essa brincadeira com a Escola Estácio de Sá, falando aí que a escola é nota 10. É claro que as demais também são, né? Mas só por conta, né? A gente faz essa analogia aí, por conta aí das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, que sempre traz na apreciação dos votos, né? É do Rio, é? Eu sabia. Na apreciação dos votos traz esse tema aí, né? Mas a Escola Estácio de Sá, nota 10. Em que lugar de Rondônia? Vamos descobrir? Vamos lá, vamos junto? A Escola Estácio de Sá é aonde? Em Querência do Norte, no município de Primavera de Rondônia. O município deve ser muito bom, porque é de Rondônia, já é bonito. Né? Já tem natureza ali local. E ele é a Primavera de Rondônia. Olha aí. Deve ser recheado de flores. Então, beijo no coração aos professores presenciais do primeiro ano. A gente fala aos, porque às vezes a gente não sabe se tem uma turma ou mais de uma, né, do primeiro ano. Mas também aos alunos, tá? Beijo no coração. Então, vamos continuando falando de números inteiros. O nome já diz, né? Assim como os naturais já dizia, né, que é aquilo que a gente encontra naturalmente no nosso dia a dia, os inteiros também o nome já nos encaminha, né? E naturalmente, quando nós abrimos a fatura do cartão de crédito, às vezes aparece. Deu um arrepio. Pergunta pro pai de vocês aí o que é ter uma conta negativa no banco, não é nada agradável. Mas a gente também tem coisas que eles podem entender melhor, tipo o saldo de gols, né? Saldo de gols. No campeonato brasileiro. Outra coisa melhor, porque às vezes tem meninas que não gostam, tem meninos também que às vezes não são muito chegados no futebol, preferem outras.
Mas às vezes... Falar nisso, será que eles fizeram lá a enquete do esporte favorito? Certeza que sim. A gente fez a atividade interativa. Cada um aí fazendo aí na sua sala a enquete aí dos mais votados esportes. Isso, dá até para fazer assim, ó. No período de carnaval, que vocês vão estar ali se animando, tá? A gente pode estar organizando ali aula de revisão para eles já. E aí já pode estar, quem mandar, já pode estar colocando ali tudinho, né? Essa questão todinha. Isso, tragam pra gente as respostas aí da enquete. A Capicua também. A Capicua, boa! Capicua do número 98. Quantas somas vão ser feitas para se chegar num número de formato Capicua? Ou seja, lido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tem o mesmo resultado, né? Mas eu estava falando do número negativo, o seguinte, às vezes você sai de Rondônia, 38, 39, 40 graus positivos. E vai para? Gramados, ali pertinho, né? Então vai para o Rio Grande do Sul e fica escondido no quarto debaixo de 8 edredons e roupa e moletom, porque a temperatura está menos 5 graus Celsius. Uai, saiu de 40 e foi para menos 5. Não dá. O corpo não adapta. Então a diferença aí de altitude também, a gente encontra números inteiros, ou seja, o nível do mar é considerado o marco, é o zero, né? Aí tem as cidades, enfim, né, acima do nível do mar e tem aquelas abaixo do nível do mar. Tudo isso, se falar abaixo, a gente considera altitude negativa. É dentro de tudo isso que os números inteiros se fizeram necessários, tá? Vamos relembrar, vamos entender direitinho? Olha lá. Falando então de números inteiros, eles eram quebrados? Será? Porque tá inteiro agora, né? Tá inteiro, olha lá. Eles eram inteiros, se agora eles são inteiros, será que eles eram quebrados? Trabalhando a matemática da coisa, vamos lá. A introdução dos números negativos. A origem e formulação deste conceito ocorreu simultaneamente com o despontar. Só um instantinho. Entenda-se nascimento e desenvolvimento da matemática. Então, com essa questão do número negativo, aconteceu ali simultaneamente isso, com esse desenvolvimento da matemática. Beleza. As atividades práticas do homem, por um lado, e as exigências internas da matemática, por outro. Olha só, a necessidade do homem, lembra da história da matemática, que essa questão de contar surge de uma necessidade humana. Então, essa necessidade. E outra coisa, a exigência matemática. Lá nos números naturais, nós vimos que a subtração fica limitada, que a divisão fica limitada. Então, nós temos que evoluir, temos que avançar. Então, determinaram o surgimento, o desenvolvimento do conceito deste número negativo. Beleza, então os números negativos aparecem pela primeira vez na China antiga. Os chineses estavam acostumados a calcular com 2 coleções de barras, vermelha para os números positivos e preta para os números negativos. Olha, eles já tinham criado uma estratégia para mostrar tudo isso de uma maneira aí prática, né? Uma maneira bem lúdica, vamos dizer assim, certo? E tá ali, eu acho que o professor, né, já preparando tudinho ali, os bastãozinhos, para para indicar esses números. E é legal porque hoje o vermelho continua indicando um pouco positivo, né? Porque você olha, tá muito calor, então a indicação lá é com uma numeração mais avermelhada. Tá frio, só que no frio eles usam um azul, né? Uma coisa que são ali próximo do gelo, tal, essa questão. Mas olha só como isso já vem de tempos, né? Muito tempo. Então, na temperatura é onde a gente vê uma aplicação dos números inteiros, tá? Então, a gente vai trabalhando isso com vocês, dando exemplos práticos do cotidiano, da vida, que vai ficando mais fácil o entendimento, certinho? Beleza. Bora ver, então? Então, falando um pouquinho mais do conjunto dos números inteiros, eles são representados por uma letrinha, né? Lembra que os naturais era a letra N? Nos números inteiros é a letra Z. Z de zinteiros. Zinteiros. Né? Tem o zero como marco, né? E temos os positivos para a direita e os negativos para a esquerda. Essa sequência agora é infinita para a esquerda e para a direita. Pois agora... Todo número inteiro tem antecessor e sucessor. Olha que maravilha. Então todo número vai ter um antes e um depois? Isso! Legal também a gente pontuar que ele é infinito, né? Infinito para a direita, infinito para a esquerda.
Ainda falando dos conjuntos, as setinhas mudaram um pouquinho de lugar aqui, mas aqui, ó, dentro dos inteiros estão os naturais. Então agora a gente começa a ter uma questão de pertencimento, né? De estar contido, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros. Deixa eu dar um cliquezinho mais devagarzinho aqui, quem sabe, né? Não sei. Tá, mas a gente pode colocar aqui, né? O 0 é o marco aqui, né? Para a direita, os positivos, isso na reta numérica, tá? Na reta numerada. E para a esquerda, os negativos. Muito bem. Naturais e estão dentro dos inteiros. Aí a gente já começa a representar com uma circunferência, assim como lá no diagrama de Venn. E olha só que interessante essa representação do diagrama de Venn. A interseção está dentro do outro conjunto. Quer dizer, os naturais estão contidos nos inteiros, ou os inteiros contêm os números naturais. Vamos lá, falando ainda, né? Dentro dos inteiros existem algumas especificações, né? Ou seja, algumas linguagens diferentes, não é? Tem os inteiros não nulos, tem os inteiros não positivos e tem os inteiros não negativos. Vamos lá, os não nulos. Não nulos é aquele que... não tem o zero. Não tem o zero. Então, é o Z com um asterisco. Um Z com os asteriscos, né? Então, quando você vê essa representação do Zzinho aqui, aí o que acontece? Não tem o zero. Não tem o zero. Não positivos. Se é não positivos, é só negativos. Então, tem o menos embaixo, né? E aí tem a exclusão do zero também, né? Não positivos, é só os negativos. Então, exclui o zero também. Beleza. Beleza? E os não negativos? São os positivos. São os positivos. Então, aí a gente vê um maisinho aqui embaixo, né? Isso. Na verdade, quando fala só positivos, aí alguns livros excluem o zero, outros não, né? Então, mas o importante é você saber que quando aparece esse sinalzinho aqui, está excluindo o zero da situação dos conjuntos. Isso. Certo? E alguns autores ainda vão ressaltar mais que os inteiros positivos, ou seja, os inteiros não negativos, são os números naturais. Tá? Porque a gente já viu que está incluso, está contido. Então, os inteiros não negativos são os números naturais. Por isso que fica essa questão da ressalva do zero. Porque se os inteiros positivos são os naturais, então o zero entra. Só que nós não podemos esquecer que o zero é o elemento neutro, né? Ele não é nem positivo e nem negativo. Verdade. Ele é neutro. E aí a galera fica meio bugada, né? Positivo, negativo. E aí, como é que funciona tudo isso? Faz parte. Isso tudo são os números inteiros. Então, claro, né, que a gente, nas operações, a gente também vai mostrar algumas coisas para vocês. Vamos relembrar alguns tópicos. Isso você já fez lá no 7º ano. De lá para cá, já trabalha com números inteiros. Até o 7º ano a gente não trabalha números negativos. Isso. Mas do 7º ano para frente, eles já são trabalhados. Ou seja, você já tem aí um certo contato com os números inteiros, que são os que envolvem os negativos, o zero e os positivos. Quando a gente fala números inteiros, a gente fica pensando que é só negativo, né? Mas os positivos também estão lá dentro, que são os naturais. Isso. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos mais alguns detalhes, olha aí. O módulo é a distância ou afastamento de um número em relação ao zero. O que é módulo? Então, o módulo é só olhar para o número e ver quanto ele se afastou do zero? Então tem um negócio aqui interessante, porque para a direita ou para a esquerda, os números vão se afastar do mesmo tamanho, não é? E módulo é representado por essas duas barrinhas, travinhas aí, né? Isso você vai aprender melhor também lá na unidade 2, quando a gente falar de função modular. Mas já vai dando já vamos dando um spoiler aqui, né? O que é módulo? É distância. Módulo é distância. Você dá um pulinho para a direita e um pulinho para a esquerda, continua sendo um pulinho, né? Então, quando a gente coloca o negativo dentro das barrinhas do módulo, ele se torna um valor sem sinal, ou seja, apenas um valor absoluto e não um valor já com o sinal de negativo, tá certo? Então quer dizer que módulo é só tirar o símbolozinho, positivo e negativo. Só tirar, independente de ser negativo. É distância, distância é positivo sempre. Isso mesmo. Beleza. Números simétricos são números que possuem o mesmo módulo. Nós vimos agora há pouco ali, por exemplo, o 1
e o menos 1. São números que contêm entre eles a mesma distância em relação ao zero. Por exemplo, o 4 e o menos 4, de azulzinho ali, ó. Eles são números que possuem a mesma distância em relação ao zero. Se eles possuem a mesma distância, eles têm o mesmo módulo. Se têm o mesmo módulo, eles são chamados de números simétricos. Muito bem. Simétricos porque a distância é a mesma, né? Se é um pulinho para a direita, um pulinho para a esquerda. Se é 2, também. Entendeu? Não vai mudar, né? Independente do sinal, a distância percorrida é a mesma. Beleza. Tranquilo? E quando a gente fala em operações, né? A gente deu uma lembradinha nas operações com os naturais e a gente precisa também relembrar algumas situações que envolvem as operações com os inteiros. Não, mas aí a gente vai dar umas dicas, não vamos? Até porque é o seguinte, se vocês estivessem lá no 7º ano, que é onde nós vemos a primeira vez essa questão do número negativo, do número positivo, eu ficaria assustado. Mas estamos no 1º ano, vocês já sofreram um pouquinho com esses números e tal, e agora nós vamos ter algumas regras básicas para você entender. Alguns alunos vão falar assim, ó, se o meu professor tivesse ensinado isso para mim lá no 7º ano, eu tinha aprendido melhor. Talvez não, porque lá no 7º ano a sua maturidade era outra. É verdade. Então tem toda essa questão. A nossa fala hoje são com alunos que já estão no ensino médio, são com alunos que já passaram por toda essa transformação. Lá no 7º ano é uma outra fala, são crianças, estão vindo ali naquela fase de transição e tal. Então a fala é diferenciada. Então hoje vamos tentar quebrar esse mistério, essas operações aqui, e vai ficar tranquilo. Vamos junto. E é claro que a gente, a cada operação, de adição, subtração, a gente vai trabalhar com vocês algumas técnicas que vão auxiliar vocês lá na frente. É importante não sair com dúvida dessa aula, porque depois lá, a gente vai trabalhar com funções, e aí vai precisar dessas regras de sinais, e aí, se você não sabe, aí às vezes está sujeito a ficar um pouquinho complicado. Tá bom? A gente não quer complicar, não. A gente quer facilitar. Vamos lá, então. Nas operações com os números inteiros, existem algumas regras que costumam deixar as pessoas de cabelo em pé. Na mediação, não, né? Cabelinho tudo jeitosinho. Não. E a regra é chamada de regra de sinais. Meu Deus! E para resolver essas questões, a gente vai pensar em ganhos e percas, ou seja, trabalhando bastante a parte do dinheiro no bolso. Se você trabalhar com dinheiro no bolso, você não vai nunca fazer errado, né? Pois é. Você vai trabalhar pensando naquilo que você ganhou ou que você perdeu. E aí pensa no dinheirinho no bolso que com certeza você acerta. Vamos lá, alguns exemplos aqui. Se eu tenho R$25 e ganho 20, eu fico com quanto? Quando nós falamos em ganhar 20, que sinal você pensa naturalmente? Ganhar é mais, né? É mais. Tá. Então posso colocar mais 25 aqui? Eu tenho 25 e eu ganho mais 20. Então o tenho já é o positivo, né? Porque eu tenho e eu ganho mais 20 também é positivo, né? Então eu tenho mais 25 com mais 20. Eu vou ter uma soma de ganho. Isso. Então eu vou ter um 45 positivo. Independente de ser valor monetário ou não, né? Beleza? Beleza. Agora, se eu perco 45, esse perco aí eu posso botar como negativo? Negativo. Negativo, né? 45. Eu perco 45, mas no outro dia, oh meu Deus, satisfeito aí. No outro dia eu perco 15. Ixi, Maria. Então eu fico como? Eu fico preocupado, porque nem saio de casa, parece que estou perdendo muito. Eu fico fazendo oração. Então, olha só, eu tenho uma perca de 45, depois eu perdi 15. Quando eu for passar essa informação para um terceiro, eu vou falar o seguinte, olha, nesses últimos 2 dias eu perdi quanto? Então aqui é uma soma de percas, ou seja, uma soma de dívidas. Não é? Então eu tenho menos 45 mais 15, 60, menos 60. Perdi 60 no total, né? Isso. Curioso isso. Difícil. Beleza? Agora vamos ver a seguinte situação. Eu perco 28,
Então, negativo, né, professor Maurício? Só que no outro dia eu ganhei 20. Ai, que bom. Pelo menos agora ficou uma coisa mais tranquila, Meu né? prejuízo não vai ser tanto, né? Tá, mas eu perdi 28, eu ganhei 20. O meu prejuízo não vai ser tanto, mas vai ser de quanto? De 8. Só de 8. Só de 8. Tá. Então quer dizer que aqui eu tenho um prejuízo de 8. Então ele continua sendo negativo. Isso. Ah, mas como que a gente faz isso? Gente, sempre a gente vai pensar que aqui a gente tem uma soma, só que uma soma positiva. Aqui também a gente tem uma soma. Só que uma soma negativa. Uma soma negativa. E aqui também a gente tem uma soma, só que a gente vai descontar o que é negativo do que é positivo, colocando o sinal do que tem maior, né? Do que tem mais, entendeu? Beleza. Beleza? Como que ficou isso aí para vocês? Ficou claro? Então, a gente já está trabalhando com operações, né, de adição com os números negativos. E é só pensar nisso, né? Aqui tudo é soma, só que soma de valores positivos e soma de dívida, né, de percas. Soma de ganhos, soma de percas, tá? E aqui a gente tem que fazer um desconto. Aqui, você está ganhando, tudo positivo. Aqui, vamos imaginar, não vou nem colocar a perca, né? Aqui, perca... Você está indo lá no seu sítio lá, você tem lá na sua casa uma bodegazinha e você vende as coisas. E você sabe que o seu vizinho lá, o seu José, ele sempre compra com você. Então, quando ele compra com você e você coloca no caderninho lá, aquela conta que você vai fazer no final, ele comprou lá o arroz, comprou o feijão, o açúcar, você vai colocar lá, você vai somar no final tudo mais. Para você é positivo. Para o seu José que está comprando é negativo, porque ele vai ter que tirar aquilo no final do mês do orçamento dele para poder te pagar. Então você pensa direitinho nesse negócio. Mas nós temos uma regrinha também que vai dar um... Tem também. Vamos lá, continuando. Adição algébrica trabalhando com vocês. Você deve ficar atento aos sinais e aos números, né? Então, por exemplo, números com sinais iguais e números com sinais diferentes, tá? Temos duas situações. Números com sinais iguais, números com sinais diferentes. Então, vamos lá, né? Vamos praticar esses ganhos, essas percas, que com o exemplo fica mais prático. Bora ver. Beleza. Lembrando que sinais iguais, nós vamos somar. Essa é a adição algébrica. Números com sinais iguais, nós vamos somar. São somas de ganhos ou somas de percas. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e manter como destaque o sinal do número maior. Vamos ter que descontar, né? Porque, por exemplo, no primeiro aqui, eu ganhei 24 e ganhei 13. Então, eu tenho 37. Ganhei, né? Então, eu tenho um saldo positivo de 37. Agora aqui, eu perdi 4, mas aí eu ganhei 3. Ou seja... Então, no final, eu só perdi 1. Então eu fico só com um sinal negativo de 1 apenas, né? Um negativo, um débito, vamos dizer assim. Agora aqui, eu perdi 12, mas aí no outro dia eu ganhei 20. Então eu tenho um saldo positivo, né? Porque eu ganhei mais do que eu perdi. Conseguiu cobrir o que eu perdi e ainda ficou com saldo positivo de 8, né? Isso. Beleza, vamos lá agora. Aqui eu tinha 25, ou ganhei 25 e perdi 13. Mesmo assim, eu tenho um saldo positivo, né? Porque se eu tenho mais 25 e só perdi 13... eu perdi um tanto, mas eu ainda não cheguei no valor que eu tinha, Isso. né? Então, eu ainda fiquei com um saldo positivo de 12. Muito bem. Do mesmo jeito, ganhei 18, perdi 11. E agora? Eu tenho um saldo positivo ainda de 7. Muito bem. Aqui, ganhei 12, ganhei 23, ganhei... 36. 35. Opa, atenção. Vai sumir. Perto, bate. Sumiu. 35. Quando é um sinal positivo, se a gente quiser deixar sem o sinal, pode ser pela educação matemática mais 8, ou 8 apenas, é a mesma coisa, a gente deduz que esse valor é positivo, tá? Beleza. E aqui, perdi 13, mas ganhei 16. Então eu tenho um saldo positivo. De? 3. 3. Tô bem. Só fiquei com só um saldo negativo, só um negativo aqui. Beleza? Até aí, tudo bem? Então, conseguiram entender como funciona? Se você pensar em ganhos e percas, sempre você vai ter um resultado aí certo. Você vai pensar nisso, ganhei e perdi, mas ainda fiquei com tanto. Ganhei, perdi, então quer dizer que perdi um total de tanto. E aí não fica preso muito na regra em si.
né? Se você aprender a regra, beleza, facilita, né? Te ajuda, né? Então quer dizer que sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e deixo o sinal do maior. Essa é a regra. Mas pensa em ganhos e percas, que aí você não vai errar, tá bom? Beleza. Continuando agora na multiplicação e na divisão. Como vem? Na multiplicação e na divisão, nós temos uma regra que é a seguinte: toda vez que nós multiplicarmos números e esses números tiverem sinais iguais, o meu resultado, a minha resposta vai ser positiva, tanto na multiplicação quanto na divisão. Se os sinais forem iguais, o meu resultado sempre vai ser positivo. Se os meus números tiverem sinais diferentes, a minha resposta vai ter um sinal negativo. E aí eu preciso ficar muito atento, por quê? Porque lá atrás eu mantinha um sinal. Aqui eu vou fazer essa modificação, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer a operação com os números, né? Aqui é uma multiplicação. Então 5 vezes 6? 30. 30. Aqui é uma multiplicação. 10 vezes 5? 50. Agora vamos trabalhar com sinais. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Essa é a regra, tá? Primeiro realiza a operação normal, com os valores normais. E depois trabalha com os sinais, tá? Bora praticar? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos fazer todas as operações normais? Depois a gente faz a parte dos sinais de uma vez só? Vamos lá. 5 vezes 6? 30. 4 vezes 3? 12. 2 vezes 8? 16. Agora é divisão, ó. 40 dividido por 5? 8. 8, na tabuada do 5. 5 vezes 8, 40. 45 dividido por 9? Dá 5. 5 vezes 9, 45, né? E 120 dividido por 10? 12. 12. Agora vamos trabalhar a parte dos sinais. Onde temos sinais iguais, vamos colocar mais. Então, onde tem sinais iguais, mais, em todos eles, sinais iguais, mais. Onde tem sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Então, assim trabalha a regra para multiplicação e divisão. Bacana, né? Uau, é só isso! Não é que é isso mesmo. Às vezes a gente ficava muito preso assim, né, na regra, mas olha, na parte de adição e subtração, trabalha aí com a parte de ganhos e percas. Isso. Né? Aí na multiplicação sim, aí vai valer os sinais iguais mais, os sinais diferentes mesmo. Mesmo não, menos. Não é só isso mesmo, tá? Então relaxa, fica tranquilo que tá tudo no papo. Agora, quando a gente avançar o assunto e falar de regra de sinais, falar de operações com números negativos, vocês já estão sabendo aí, sem sofrimento. Sabidos, tá? Beleza? Vamos lá, continuando, tem alguns detalhes, algumas observações são importantes e facilitam os nossos cálculos, tá bom? Sabendo que os nossos números inteiros agora é um conjunto mais completo, infinito para a direita e infinito para a esquerda, nós vamos agora tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, quando eu estiver fazendo a operação e um dos termos da minha operação for 0, o que vai acontecer? Nada. Se eu tenho 8 e somo 0, a resposta é 8. Se eu tenho 3 e tiro 0, a resposta é 3. Então, quer dizer, somar ou subtrair 0 de um número não vai modificar esse número em nada. Porque o 0 não altera o resultado, né? Então, nesse caso, tá? Beleza. Para somar ou subtrair, beleza? Agora, a adição algébrica de números simétricos, o resultado é 0. Sempre que eu tenho perco 3, ganho 3, zerou, né? Zerado. Ganho 5, mas perco 5. Zerado também. De novo. Então, quando os números forem simétricos, ou seja, o mesmo número com valores com sinais contrários, né? Isso é número simétrico, né? Mesmo número, mesmo valor absoluto com sinais contrários. O resultado vai ser sempre 0. Beleza? Beleza. Mais alguns detalhes, algumas observações que facilitam nossos cálculos. Vamos ver. Terceira. Multiplicação por 0, o resultado sempre será 0. Qualquer número multiplicado por 0, a resposta é 0. Então, se eu tiver 3 vezes 0, resultado? 0. 0. Se eu tiver 1000 vezes 0, resultado? 0 também. Né? Qualquer valor multiplicado por 0,
o resultado é 0. Da mesma forma, na divisão. O 0, agora atenção, tá? O 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Porque se eu não tenho nada e quero dividir o nada que eu tenho com 10 pessoas, cada um vai ganhar Nada. Olha que maravilha, né? Beleza? Então, 0 multiplicado por qualquer valor é 0 e dividido por qualquer valor também resultado 0. Tá bom? Beleza. Quinta dica, impossível dividir por 0. Agora Vamos é diferente. supor, Olha aqui a gente tem o 0 dividido por um valor. Aqui a gente tem algum valor dividido por 0. Vamos supor que eu tenho R$6, que é o primeiro exemplo, e quero dividir para ninguém. Não existe isso. Não dá, não tem porque como dividir já está dizendo, tem que ser rateado. Se não tem ninguém para ratear, então é impossível efetuar essa divisão. Isso, então a nossa resposta é esse ezinho, né, ao contrário, cortado, que é o símbolo do não existe, tá bom? Beleza. E a última regra é uma regra de indeterminação. O que é isso? Não tem um valor determinado. 0 dividido por 0 é indeterminado, até porque nós temos que ter um cuidado, porque existe uma regra lá atrás que fala assim, ó, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Com exceção do 0, porque a regra diz que não posso dividir por 0. Beleza? Vamos praticar um pouquinho então? Vamos. Escreva os números, escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números inteiros. Em seguida, ordene os números na forma crescente. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Antecessor e sucessor desses números. Vamos fazer o antecessor e o sucessor. Vamos fazer esses aqui primeiro, né? Vamos lá, o antecessor do menos 46, quem vem antes do menos 46? Aí é um cuidado importante, tá? Do 0 para a esquerda, os números vão diminuindo. Quanto mais afastado do 0, menor é o número. E o número menor do que 46 é o 47. Por incrível que pareça, mas é porque é melhor dever 46 do que dever 47, Isso. né? E o sucessor? Aí já é 45. o 45. Antes do 0 vem o menos 1. Lembrando que a gente está falando dentro dos inteiros. Depois do 0 é 1 positivo. Isso. Depois do 1004? 1005. 1005. Antes do 1004? 1003. 1003. Vamos lá agora, mais uns. Temos aí o menos 172, temos o mais 99, o mais 1 e o menos 12. E o menos 12. Vamos fazer os antecessores e os sucessores. Beleza? Antes do menos 172 é o mesmo processo aqui, vai ser o menos 173. E depois, menos 171. Antes do 99? É o 98. E depois do 99? É o 100. É o 100. Antes do 1? É o 0. Depois do 1? É o 2. Antes do menos 12? É o menos 13. E depois do menos 12? É o menos 11. Eu escutei gente falando que antes do menos 12 é o menos 11. Não é o mas aí menos tem que 13. lembrar da reta, né, professor Maurício? Da reta que aqui é o 0, né? Olha ali. O menos 1, o menos 2, o menos 3. Ou seja, antes do menos 2? É o menos 3. Menos 3. Tá? Então lembra da reta numérica, tá? Beleza. Vamos resolver agora colocar eles em ordem crescente? Os números que temos aqui? Vamos lá. O menor de todos. O menor de todos vai ser o mais negativo possível, né? Menos 172. 172. Depois? Menos 46. Menos 46. Depois? Menos 12. Menos 12. De negativos acabou, né? Já acabou. Aí a gente vai ter o marco 0, depois 1, depois o 99? O 99. Isso, depois do 99 e por último... O 1004. O 1004. Ah, professor, e se eu quisesse colocar os antecessores e os sucessores? Poderia, mas aqui não pede, né? Pede só os números que estão ali no quadro mesmo. Beleza? Beleza. Praticando o que se aprende mais, então vamos praticar mais um pouquinho. Usando os símbolos maior e menor, compare os números inteiros a seguir. E aí uma observação importante, tá? Essa questão da simbologia de maior ou menor, para ficar bem fácil para você, é só você pensar que só existe um símbolo, tá? E aí você vai olhar para esse símbolo. A parte aberta indica o número maior e a parte fechada indica o número menor. Beleza, vamos lá. Quem é maior? É melhor dever 15
Ou é melhor dever ou ter 15? É melhor ter 15. Então, a boquinha aberta, ó, pensa no Pac-Man, né? Aquele joguinho, a boquinha aberta sempre querendo o maior, tá? É melhor dever 99 ou dever 100? Dever 99. Então, 99 é maior, é melhor, né? É melhor ter 124 ou 58? Melhor ter 124. Melhor ter 1.000 ou 999? Melhor ter 1.000. É melhor ter nada ou ainda dever 5? Melhor ter nada. Eu prefiro ter nada do que ficar devendo, né? Melhor ter 8 ou 0? O 8 é melhor. E 7? Mais 7 ou menos 7? Ixi, não posso dar nenhum dos Nenhum porque dos são dois, iguais, porque né? eles são iguais. Beleza? Então, essa parte de comparação também é bem legal da gente simples. praticar. Mais um aqui, rapidinho. Uma pessoa tem R$600 em sua conta... 6 mil reais em sua conta bancária. E faz sucessivamente as seguintes operações. Retira 730... Então, ele vai fazer as seguintes operações sucessivamente. Retira 730, depois deposita 108,30, retira 4.000 e retira 1.250. Qual foi o saldo final? Positivo ou negativo em quantos? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazendo assim, né? 6.000. Aí, quando fala retira, é menos. Menos. Menos 730 com 50. Vai Isso dar deu? 5.269,50. 269 com 50. Aí ele diz, deposita, então é uma soma, né? Isso. 108,30, vai dar? 5.377,80. Beleza. Aí ele disse o quê? Retira de novo. Retira 4.000. Então vai ficar 1.377,80, né? 1.377,80. E aí ele disse, ainda retira 1.250. Então sobrou 127,80. Positivo ou negativo? Positivo, porque ele tirou menos do que ele tinha na conta. 127,80. Positivo. Esse é o saldo aí final. Retiradas, vamos colocar menos. Depósitos, vamos colocar mais. Tá bom? Beleza. Beleza, beleza. O saldo final fica positivo ou negativo, tá respondido. Em quanto? 127,80. Tranquilo, né? Tranquilo. Pode cair algumas coisas assim nas atividades de sala para vocês. Para finalizar, mais um agora falando de saldo de gols. Bora ver. Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate. O professor Lúcio falou no começo da aula sobre isso. Entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença, lembrando que diferença é o resultado de uma subtração entre os gols marcados e os gols sofridos. Sabendo disto, preencha os espaços que faltam na tabela. Um time marcou 15 gols e tem saldo de 8, quer dizer que ele sofreu 7, né? 7 gols. Isso, retirou 7 e ficou com saldo positivo de 8. Isso. Ele tem 10 marcados, mas ele sofreu 15. Infelizmente, ele ficou com saldo negativo de 5 gols. E agora, o que aconteceu com ele? Que ele sofreu 7 e ele ficou com saldo de gol negativo de 3. Então ele tinha feito menos gol do que ele marcou. Ele fez só 4, né? Só 4. Poxa vida. E agora, marcou 9, sofreu quantos para ficar com saldo 0? Olha, soma de números simétricos. Né? 9 menos 9, Isso. resultado 0. Beleza. Legal, beleza. vocês viram que a gente fez algumas práticas aí, né? Alguns vamos praticar, tanto bem numeral mesmo, quanto também com a parte já, né, teórica junto, introdutória. Então, assim, vocês vão conseguir de cara fazer as atividades de sala com os exemplos que a gente deu. Isso. Né? Vamos finalizar rapidinho? Não brincando com os números? Olha lá, perguntinha de hoje, qual que é? Olha lá na telinha. Lá vai uma curiosidade, vamos ver. O número 2520 é o menor número natural que pode ser dividido exatamente por todos os números, de 1 a 10. Então Olha que coisa legal. Legal, é uma curiosidade, não é uma perguntinha, né? Não, é uma curiosidade. Vem com a gente vamos aqui, lá, então. vamos lá. Você sabe que o Brincando com os Números pode ser de várias situações, né? Tem hora que é até dica. Dica do tal. Enem e tal, né? Isso. O número 2520 é o menor número natural que consegue fazer isso. Dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. Ele é divisível, olha, que bacana, né? Matemática também é cultura. Então ficamos por aqui, galerinha, né? Finalizando a nossa aula de número 13, que a gente trabalhou os números inteiros. E claro, né? As atividades de sala vêm logo aí, mas antes dela tem aquela revisão. Até já!